Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Brown em Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Vamos pra cima, rapaziada. Pré-jogo, Botafogo e Fluminense, ou melhor, Fluminense e Botafogo no Maracanã. Não é dos clássicos vovôs, né, mais memoráveis, né, que teremos, quer dizer, o futebol é muito imprevisível, né, mas a expectativa prévia desse jogo, né, galera, ela não é, né, das mais empolgantes. Né? Um Botafogo que teve, né, tem até o momento, né, um ano de 2025 bem decepcionante, né, desperdiçando todas as oportunidades de taça, né, que tem, fazendo um ano aí para se classificar para Libertadores, né, e não tendo expectativas já de títulos já em setembro com esse paradigma. O Fluminense recém-eliminado da Copa Sul-Americana, que talvez fosse a competição mais acessível para o clube, tá? Eu tava realmente, né, falando com um amigo meu tricolor, falei, irmão, assim, eu tô temeroso, assim, em relação a vocês ganharem a Copa Sul-Americana. Porra, assim, foram eliminados pelo Lanús, né, que é um time que tá mal até no Campeonato Argentino. Além disso, né, o Botafogo com muitos desfalques, certo? O Botafogo sofrendo demais com essa questão física dos atletas e ainda se dando ao luxo, né, de entregar jogadores para a seleção sub-20. Vamos falar sobre isso aqui, inclusive. Eu vou encher o saco sobre isso, tá, gente? Eu não, na boa. E também, né, a gente tem a situação do Fluminense ter perdido o Renato Gaúcho. Né? O Renato que fazia um bom trabalho, na minha opinião, no Fluminense. Acho que cabe até uma reflexão, assim, o Pedro Depp fez uma reflexão muito bacana nos posts dele, lá na página do Setor Visitante, né? E também deve ter falado isso em live, né? Se eu bem conheço o Depp, que eu não assisti, assisto todas, mas nos últimos 2 dias não consegui assistir. Mas a gente vai refletir um pouco sobre essa questão. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. 2 questões, galera. Primeiro, já baixou o Arquiba? O Arquiba é o melhor aplicativo, rapaziada, que eu descobri e que tem a nossa parceria, né? Eu sou suspeito para falar primeiro, sou parceiro. Segundo, eu sou parceiro porque eu gosto, porque é um aplicativo do meu amigo, né? É uma startup do meu grande parceiro Miguel Tapias, né? Inclusive, um abração para ele, botafoguense, irmão de camisa, e que montou esse app, cara, que é uma rede social de frequentadores de estádio. Isso é muito maravilhoso. Eu sou um cara que eu sou apaixonado, né, em ir aos jogos, né, do Botafogo no estádio Newton Santos. E eu não largo mão, não abro mão disso. O que eu já recusei de convite, putz, eu vou virar comentarista, Não, eu gosto de ir pra jogo, cara. Eu gosto de ver o jogo do meu time na arquibancada, né? Não abro mão disso e faço ali o meu check, né, cara, pra ter cada vez mais jogos no Newton Santos. Além disso, eu gosto muito de assistir partidas aleatórias, né, de futebol. Ano passado eu estive no estádio do Sporting Cristal, assistindo a uma partida do Campeonato Peruano. Já assisti jogo do Campeonato Boliviano e assim vai. Né? Então eu gosto muito de fazer esse check, né, cara, para dizer ali o meu mapinha, né, dos estádios ao redor do mundo. E você também pode fazer isso lá no Arquiba. O link tá aqui na descrição para você baixar. E além disso, tem chance extra na KTO para você palpitar com responsabilidade. Vitória do Botafogo, coloquei ambas marcam e vitória do Botafogo, beleza? Foi a minha odd um pouquinho passional, tá? Porque se fosse assim, eu só colocaria um ambas marcam, né? No meu racional, esse jogo vai ser 1-1. Mas enfim, vamos falar aqui um pouco sobre essa questão aqui do time, né? Mas antes eu queria fazer aqui uma reflexão. São 2, na verdade, 2 reflexões que eu gostaria de fazer com vocês. A primeira é referente ao que a gente acabou de ver aqui no jogo, né, no Campeonato Brasileiro, entre Vasco e Cruzeiro. Não é um jogo que interessa ao Botafogo, o Cruzeiro já muito disparado, brigando pelo título. O Vasco se distanciou da zona do rebaixamento, uma ótima notícia para o torcedor vascaíno. A grande questão é que quem marca o primeiro gol do Vasco, assim como vem marcando gols, dando assistência, sendo importantíssimo nessa campanha do Vasco, é o Ryan. Ótimo atacante, que inclusive o John Textor tentou contratar no início do ano e parte da torcida do Botafogo, pô, não é nada demais e tal, é um ótimo jogador. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Ryan foi convocado para a Copa do Mundo Sub-20 pelo técnico Ramon Menezes, na seleção brasileira. O Vasco da Gama olhou, não, o Ryan não vai. Né? O Fernando Diniz olhou e falou, não, ele não vai. Eu não vou abrir mão do Ryan, precisando brigar para não cair, né? E tendo que ter ele aqui, né, conosco, para se adaptar ao nosso modelo de jogo, ser cada vez mais importante, ainda mais, né, tendo a Copa do Brasil em dezembro. O Vasco podia muito bem se dar o luxo, não, só tem a Copa do Brasil em dezembro. O jogador quer ir, deixa ele ser feliz. Né? Teve um cara que comentou aqui, eu me sinto muito honrado em torcer por uma equipe cordial como o Botafogo. Montoro quer ir, o Botafogo deixa. Eu tenho orgulho do Botafogo ser um clube cordial. Legal, maneiro.
né? Aí no ano que vem, se o Botafogo por algum acaso não for para Libertadores, se o Botafogo estiver jogando a Sul-Americana, aí você vai estar na tua casa, na quarta-feira à noite, né, depois de ter ido pra academia fazer um treininho de merda, né? Você vai comer um salmão com um risoto de limão siciliano e vai ligar a sua televisão para assistir o Flamengo, o Palmeiras, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, pode ser campeão da Sul-Americana, jogando a Libertadores, ao invés de estar dentro do estádio, né, vivendo a maior competição das Américas. E aí você vai olhar para a televisão, vendo esses times disputando a principal competição do continente, e vai falar, caralho, meu irmão, que maneiro torcer para um time cordial. Deixa eu pegar minha água com gás, né, na minha geladeira, ao invés de você estar bebendo uma cerveja vendo o Botafogo na Libertadores. Fui longe demais na minha viagem, né? Mas, desculpa, eu não quero isso, tá? É lógico que eu quero me cuidar, mas eu quero viver uma quarta à noite deteriorando a minha mente, né? Assistindo o Botafogo numa Libertadores. O Botafogo não pode deixar de ir para a Libertadores. E para o Botafogo não correr riscos de não ir para a Libertadores e, consequentemente, para a Copa do Brasil, porque o Botafogo, por enquanto, não vai para a Copa do Brasil, quer dizer, tá na zona da Libertadores, mas tem que carimbar a vaga, certo? O Botafogo não tendo o Montoro por 4, 5 jogos esses clássicos contra Flamengo, Fluminense, né? Partida contra o Internacional no Beira-Rio, Bahia agora na quarta-feira, que vai ser um jogo muito difícil, certo? O Botafogo tem menos chance, o Barreira, né? O Botafogo já tá sem ponta nenhum praticamente, né? A gente viu o Jefinho machucando, aí teve que ficar o Matheus Martins, o Nathan Fernandes já quebrou o braço justamente porque foi treinar com a porra da seleção sub-20, né? E o Barreira tá lá na Colômbia também. Enfim, mas é isso, né? Tem que fazer a vontade do jogador. O jogador tem que ser feliz. O Botafogo tá pagando o salário do cara e que pode ter um prejuízo astronômico se não for pra Libertadores, que se foda, né? Mas enfim, desculpa eu ter me exaltado, gente. Continuando, agora uma reflexão que ela é importante, né? Sobre futebol brasileiro no geral, tá? A gente viu o Renato Gaúcho, né, ele se demitindo. Eu não tô aqui defendendo o Renato Gaúcho, né? Enfim, como torcedor, eu sou um cara que, como espectador de futebol, eu respeito muito o Renato. A história dele como jogador, a história dele como personagem técnico, inegável. Eu, como botafoguense, é lógico que eu não gosto do Renato Gaúcho, né? Apesar de eu não ser nascido, né? Eu sei de 92, sei de tudo que aconteceu, né? E eu tenho até informação de que o John Textor chegou em alguns momentos a cogitar a contratação do Renato Gaúcho, em momentos que o Botafogo estava buscando técnico, e foi informado dessa situação. Ó, cara, o Renato tem essa história de perder uma final, um clássico na decisão, e foi comer churrasco com os caras. Então, tem tudo isso, tá? E o John Textor entendeu, opa, peraí, esse cara aqui é visto como persona não grata dentro do Botafogo. Mas, enfim. Entretanto, eu não acho que a atitude do Renato de ter dado um chilique, de ter, né, vou embora, peço demissão, e aí os gênios da internet vão criticar o próximo. O Renato, ele chutou o balde. Digamos que a internet, né, influenciadores, criadores de conteúdo, torcedores que reclamam, páginas do Fluminense entraram na mente do Renato. E ele, que é um cara já bem vivido, tem mais de 60 anos, é um cara que, já tem vida financeira resolvida, já ganhou quase tudo que tinha que ganhar no futebol. Acho que o grande check aí que faltava para o Renato Gaúcho era ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que ele tá meio de saco cheio de tudo, né, e decidiu pedir o boné, né? Não estou dizendo que a atitude dele é correta, mas eu acho que o que ele fala está certo, tá? A internet, a potencialização das coisas na internet, ela está, sim, fazendo com que as pessoas tenham uma visão inacreditável sobre o futebol. Como se tudo fosse um videogame, como se todos fossem robôs, como se todos fossem uma merda, porque eles erraram num jogo, porque eles falharam num jogo, como se não tivesse 11 jogadores do outro time. O Depp postou muito sobre isso, né? A gente viu diversos criadores de conteúdo do São Paulo, né? Maior vergonha da história. Porra, maior vergonha da história, lógico, né? Que o São Paulo, por perder de 3-0 no agregado para a LDU, não é legal. Assim como o Botafogo também ter sido eliminado por 2-1 para a LDU também não foi legal. Maior vergonha da história, o Crespo, que estava sendo tratado como o cara que resolveu o problema do São Paulo, que perdeu o Zubeldia, agora é tratado como merda, né?
O Zubeldia tá sendo elogiado nesse momento. O Zubeldia que o Fluminense precisava. Daqui 2 semanas ele vai escalar o Martinelli, sei lá, ao invés do Hércules, ele vai escalar o Lescano ao invés do Serna e ele vai começar a ser criticado, né? A mesma coisa vale pra cá, a mesma coisa vale pro Flamengo. O Flamengo, o pessoal já tava... Eu já vi umas 3, 4 páginas já começando a colocar em xeque o Felipe Luiz, porque o Flamengo passou apenas nos pênaltis, umas quartas de final de Libertadores, sendo líder do Campeonato Brasileiro. Quer exemplo mais claro que o Abel Ferreira, gente? Eu também acho que o Abel Ferreira merece algumas críticas por algumas decisões, algumas falas, né, no Palmeiras, analisando o futebol. Mas faz sentido você pegar um técnico que foi bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, multicampeão na porra toda. Um cara que foi para 6 semifinais de Libertadores, 5 semifinais em 6 anos. E só não foi quando foi eliminado pro Botafogo nas oitavas de final, quase passando, quase levando para pênalti. E o Botafogo foi campeão, né? Esse cara, por ter perdido um clássico, né? Não é que o Palmeiras foi eliminado pro Asa de Arapiraca, o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. 30 mil torcedores do Palmeiras gritaram em coro: ei, Abel vai tomar no cu, Abel vai se fuder, o meu Palmeiras não precisa de você. Porra, meu parceiro. É uma prova clara, tipo assim, se há alguns anos a gente tinha esses chiliquentos assim, só na rede social, só na internet, a gente tá vendo esses caras tomarem coragem pra quererem ser assim, tipo assim, o Twitter tá indo pra arquibancada. E isso é uma merda, cara, porque a gente não tá tendo mais, em grande parte, assim, 80, 90% das torcidas do Brasil tem sido isso. Silêncio durante o jogo, o time tá mal, vaia, o time tá sendo eliminado, faltando 20, 10 minutos, ao invés de você tentar empurrar o time, você começa a xingar jogadores, começa a xingar treinador, né? Então, assim, tá virando aquele público rabugento, né, de desenho animado, que ele fica jogando tomate dentro do campo, dando tomate no teatro, tá ligado? Então, assim, é lamentável, sim. E eu consigo entender a revolta do outro lado, né? Do Abel Ferreira magoado com a torcida do Palmeiras, o Renato Gaúcho pedindo as contas e metendo o pé, né? O que eu soube, que inclusive o Abel Ferreira quase fez isso, sabe? Então, isso é uma reflexão que tem que ser feita, sabe? Até que ponto a gente também não tem isso aqui, né? O que eu mais ouço aqui, né? Que, não, existem os passadores de pano que não sei o quê. Mas até que ponto não dá mais dinheiro hoje, não dá mais audiência, mais dinheiro, não dá mais repercussão, não chama mais gente pro seu canal, o cara que fica berrando, xingando todo mundo, caçando bruxa, sabe? Eu tenho certeza absoluta, né? Eu sou um cara que às vezes o pessoal fala que, pô, Bruno, você reclama demais, tal, beleza, mas aí é o fato do cara concordar, discordar. O cara reclamar além do ponto, o cara reclamar de menos. Aí são questões de discordância. Mas assim, você não vai me ver aqui xingando a mãe de alguém. Você não vai me ver aqui, sei lá, cara, colocando em xeque, assim, a honra, a integridade de alguém, né, que é algo que passa completamente do ponto. Você não vai me ver aqui afetando alguém no pessoal, né? Eu posso cobrar à vontade, eu posso cobrar que enfim, eu posso estar certo ou posso estar errado. Mas passar desse ponto, eu acho que se eu passasse, eu ganharia mais dinheiro, tá? Mas não é assim que eu quero trabalhar, beleza? Eu poderia ganhar 8x em relação ao que eu ganho, né? E que aqui no meu canal, honestamente, eu nem monetizo mais direito, porque o meu canal que eu mantenho aqui para trocar uma ideia com vocês, que eu gosto de trocar ideia de Botafogo, é o meu primeiro público, eu tenho que ser fiel ao meu primeiro público aqui, que me alavancou, sabe? Mas, até que ponto vale tudo isso? Enfim, o vídeo já tá ficando longo e eu quero aqui trazer o pré-jogo Botafogo e Fluminense, tá? Kadir, relacionado, atacante panamenho, tô muito empolgado com esse moleque. Savarino voltou a ser relacionado, sentiu dores e não pôde atuar contra o Grêmio, foi preservado, controle de carga. Montoro fora, Barreira fora, coisas que o Botafogo se deu ao luxo. Barbosa fora, Caio Pantaleão expulso, né, num egocentrismo absurdo do Arthur, né? Fora, né, o Danilo, enfim, né? A gente pode montar um time do Botafogo com Léo Link, Vitinho, David Ricardo, e eu não sei se o Gabriel pode ir pra zaga, pode ser o Marçal, o Telles saiu machucado, então pode ser o Cuiabano na esquerda, meio campo, Marlon, Newton, mais à frente, meu palpite seria,
Savarino, beleza? Jefinho. Na outra ponta pode ser o Arthur, que eu não escalaria. Pode ser o Matheus Martins, que eu também não escalaria, mas quem escalar também, né? E mais à frente, o Cris Ramos, né? Já que o Arthur Cabral ainda não tá 100%, né? E o Kadir como uma outra alternativa, beleza? Escalação do Fluminense, tá? Qual escalação, o desenho aí que o Fluminense pode utilizar? Calado pelo técnico Zubeldia, que já está inscrito, regularizado aí no BID. Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier ou Guga. Se for o Guga, eu acho que o Botafogo tem muitas boas possibilidades ali com o Jefinho e o Cuiabano atacando ali pelo lado esquerdo. Por isso eu acho que mesmo ainda não 100% fisicamente, o Samuel Xavier pode ser escolhido, tá? Thiago Silva, Freitas e o René na lateral esquerda. Um meio de campo com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, tá? Que é um meio campo que o Martinelli não é ruim marcando, longe disso, mas são dois jogadores que pisam muito na área, que constroem bastante, né? Tanto ele quanto o Hércules. E o Lúcio Acosta, que também é um jogador mais ofensivo. O Botafogo pode tirar bom proveito disso, tendo espaço ali com o Marlon para fazer bons lançamentos do jeito que ele gosta de fazer. E no ataque, você pode ter aí o Serna, o Canóbio e a informação que eu tenho é de que o Cano pode ganhar a vaga em relação ao Everaldo, tá? E o técnico aí sendo o Zubeldia. Arbitragem, Ramon Abate Abel, apito clássico, né? Eu honestamente acho um bom árbitro. Já prejudicou o Botafogo algumas vezes? Já. Mas também já teve lance ali que melhorou a situação. Beleza. Eu acho... Hoje o Ramon Abate Abel é o melhor, se não menos pior, vamos colocar assim, árbitro do Brasil. Me preocupa é o VAR, que é um cara vaidoso, é um cara que ele gosta de apitar jogo, é um cara que gosta de se meter, e é um cara que já prejudicou o Botafogo dezenas de vezes, que é o Daniel Nobre Bins, tá? Não que ele também não tenha prejudicado o Fluminense sendo justo. Tá? Ele é ruim mesmo. Um cara que ele gosta de aparecer, é um cara que ele gosta de se mostrar, um cara que domina o jogo e que gosta de se meter, dar pitaco na arbitragem. Beleza? Então é isso. É importante que o Botafogo, inclusive até por essa escrita, né? O Botafogo mantenha essa invencibilidade contra o Fluminense, que é muito legal, né? Eu não sei se existe um favorito, mas acho que o Botafogo está bem mais desfalcado que o Fluminense, então eu acho que isso dá um leve favoritismo ao Fluminense. Entretanto, o Flu agora trocando de técnico, situação, eliminação, pode dar uma aparelhada, uma equilibrada, né, nesse confronto. É isso. Um abraço. Importantíssimo o Botafogo pelo menos pontuar para se manter ali com solidez na parte de cima da tabela e de olho nos concorrentes ali nessa luta por se consolidar ali no G6 para se classificar para a Libertadores. Fui!